Esse é o canal Falando de Bíblia. Mais uma vez estamos de volta e o nosso quadro de hoje é o Curiosidades Bíblicas. É um prazer tê-lo aqui novamente, é uma honra muito grande você estar acompanhando o crescimento do nosso canal e também cooperando. É muito importante que você assista o vídeo do início ao fim para poder compreender a ideia, aquilo que nós estamos passando, principalmente no vídeo de hoje, né? Que eu estarei concluindo, fazendo uma abordagem de tudo que vou falar hoje e concluindo no final. Então se faz necessário que você assista esse vídeo até o final. Para quem assistiu o nosso Introdução Parte 2, nós fechamos citando 3 profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu digo profecias cumpridas, que foram ditas, preditas aproximadamente há 740 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar que alguns teólogos apontam para mais de 300 profecias cumpridas no decorrer da vida do Senhor Jesus Cristo. Há até alguns que dizem que foram 456 e são precisos nisso. Porém, eu não quero ser preciso. Eu quero passar um número aproximado, porque é difícil de você precisar algo do tipo. Mas as profecias na Bíblia, nas Escrituras, elas falam somente sobre o Senhor Jesus Cristo? É isso que eu quero trazer hoje. Só lembrando que nós estamos falando sobre inspiração bíblica e eu estou apresentando as profecias para comprovar, para evidenciar que os homens que predisseram a vinda do Senhor Jesus e de alguns personagens bíblicos, eles realmente estavam sendo inspirados. E eu, agora, retomando a minha fala, as profecias que estão na Bíblia, elas predisseram somente o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Então hoje, para agregar conhecimento e dar continuidade ao nosso estudo, eu quero trazer para você Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 28. Será bem saudável se você abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Diz assim o texto: Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Você sabe quem foi Ciro? Ciro foi um monarca persa e o nascimento de Ciro foi predito por Isaías 150 anos antes. Ou seja, as escrituras agora apontam para um personagem que é citado no cenário histórico. Então, ela não predisse somente o nascimento de Jesus, mas predisse também o nascimento de outros personagens, como Ciro. E não somente o nascimento de Ciro. Isaías não predisse somente o nascimento de Ciro, como também descreveu o que Ciro iria fazer. A partir no capítulo 45 de Isaías, prediz tudo que Ciro faria em relação ao povo de Israel. Eu quero citar também mais um personagem bíblico, o rei Josias, descendente de Davi. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Essa profecia, ela foi predita, segundo alguns teólogos, ela foi predita 300 anos antes do nascimento desse personagem que eu vou citar agora. 1 Reis, capítulo 13, versículo de número 2. Diz assim: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. E aqui, se você continuar lendo, o profeta, ele vai falar, vai descrever o que Josias faria. Então, eu quero lhe chamar a atenção para os oráculos de Deus. Eles são Deus é detalhista em nos passar aquilo que Ele quer. Nada de maneira obscura, mas sempre claro. Deus manifesta a sua vontade sempre de maneira clara. Deus não falaria algo conosco para que nós viéssemos a ficar com dúvida.
mas ele fala de maneira clara para que nós possamos entender a sua vontade e cumpri-la. Então, Deus sempre claro em nos passar a sua vontade. Mas as profecias, elas não somente falam de personagens bíblicos, mas Deus também, muitas das vezes, alertou nações. Isso mesmo, ele alertou a nação de Israel. Olha, em Levítico, capítulo de número 26, versículo de número 14. Levítico 26, 14. Mas se não ouvirdes e não fizerdes estes mandamentos, Deus avisando o povo, olha, se vocês não obedecerem, se não cumprirem esses mandamentos, aí lá no versículo de número 33, ele fala o que aconteceria. É uma predição. E vos espalharei entre as nações. Ou seja, se o povo de Israel não obedecesse à vontade de Deus, eles seriam espalhados. De uma maneira profética, Deus estava avisando, olha, se vocês não me obedecerem, vocês serão espalhados por todas as nações. E aqueles que conhecem as Escrituras, já se deram ao trabalho de ler, irão perceber que realmente o povo não obedeceu e infelizmente se cumpriu essa profecia. Ou felizmente, né? Porque alguns veem proveito nisso. Essa profecia se cumpriu. O povo de Israel, ele foi espalhado, foi disperso por não obedecer os mandamentos do Senhor. Assim também, como Deus predisse antecipadamente que o povo seria espalhado, ele predisse também o retorno de Israel para a sua pátria. Humanamente falando, isso seria bem improvável, né? Jeremias capítulo 30, versículo de número 3, diz assim, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá. Então nós vemos que vários eventos no cenário histórico, na vida de pessoas, de alguns personagens bíblicos importantes, desde o Cristo, que é o mais importante de todos, até outros personagens históricos. Deus predisse o nascimento deles, Deus predisse o que eles fariam, cumprindo assim a vontade de Deus. Deus predisse, tem profecias a respeito da nação de Israel, e tem mais ainda temos profecias sobre os quatro maiores impérios da história. O Império Babilônico, Persa, e o Império Grego e o Romano, eles são descritos no livro de Daniel, no capítulo 2 e no capítulo de número 7, com riquezas de detalhes. Eu não sei se você conseguiu perceber. Nós iniciamos falando sobre profecias a respeito do Cristo. Depois eu citei Ciro, depois eu citei Josias, citei a nação de Israel, profecias a respeito da nação de Israel, e agora estou citando profecias relacionadas a grandes impérios, que foram preditos nas Escrituras. Isso que ocorre quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, procurando entendê-la. Nós acabamos nos deparando com a revelação de um Deus que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, que vela por cumprir as suas palavras. Quando você se propõe a aprender mais das Escrituras, consequentemente, você acaba entendendo que Deus, que Yahvé, que Jeová, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da vida de muitos homens, não só desses homens que se destacaram na história. E Deus tem o controle da vida de pessoas, de nações e de grandes impérios. É esse Deus que a Bíblia revela. E através desses estudos, eu acredito que irá se revelar muito mais para nós. Para isso, para que nós possamos continuar trazendo um conteúdo melhor, um layout ainda melhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe, que você curta, que mais pessoas se inscrevam em nosso canal. Nosso objetivo é seguir adiante, apresentando as Escrituras como ela realmente é. Um forte abraço, graça e paz.